Começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de entrevistar o advogado Fernando Souza, ele que é da SVA, Souza Vasconcelos Advogados, e que está sempre aqui com a gente. Junto a mim, hoje eu tenho o seu Jorge Mussel. Jorge Mussel, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário, que vai trazer para a gente um pouco dessa pegada de quem está lá na ponta, ou seja, de quem tem o contato direto com o trabalhador e sabe a treta do dia a dia. E nesse programa a gente vai falar sobre assédio moral no cumprimento de metas. Meninos, sejam muito bem-vindos. Prazer falar com vocês aqui nesse espaço que é nosso e do trabalhador de Petrópolis. Muito obrigado, Carla. Prazer estar aqui de novo. Muito obrigado também. É um prazer estar participando desse programa com o colega aí, doutor Fernando, que muito ajuda aí a gente aí nessa caminhada aí na luta aí Isso pelos aí, direitos. seu Jorge. Vamos lá, doutor Fernando. Quando a gente entende que um trabalhador ele é contratado por uma empresa, é destinado a ele um tipo de demanda profissional. O que é e como é que pode ser feita de forma legal e legítima as cobranças no estabelecimento das metas? Bom, vamos lá. Não existe nenhum limitador na CLT com relação à imposição ou cobrança de metas. Na verdade, a gente sabe que a gente vive no mundo capitalista, né? As empresas precisam vender, ter lucro, para que a gente, quem sabe, até distribuir mais benefícios para os funcionários, etc. Não existe um regramento específico com relação à questão de metas, mas o importante é que essas metas se deem dentro de um ambiente confortável assim, de trabalho, né? Eu não posso ficar colocando metas impossíveis de serem batidas, metas que a gente coloque o trabalhador sob uma pressão psicológica. A gente vê muito isso em ambiente como banco. A gente sabe que vai muito mais do empresário, da empresa, do que pelo ramo, né? Mas é muito comum em banco, por exemplo, aquelas metas que o cara tem que vender 20 consórcios por dia, mais não sei quantos, ou empresa que você tem que ter uma meta de 60 mil, mas não tem produto que chegue a esse montante. Então, a gente tem que estar sempre atento ao bom senso na hora da cobrança dessas metas, cara. Perfeito. Elas podem ser estipuladas porque a gente tem uma relação profissional e de remuneração. Não Uhum. existe um regramento sobre o estabelecimento dessas metas. Mas agora, existe algum regramento específico sobre como podem ser feitas essas cobranças de metas? Então, cara, de novo, né, não existe uma regra específica. O que existe já é CLT, por exemplo, com as regras básicas. Então, por exemplo, eu tenho meta de venda, mas eu não posso extrapolar o meu horário para cumprir essa meta de venda. Se eu extrapolar meu horário, eu vou ter que receber a hora extra. De novo, eu tenho minha meta de venda, mas eu sou caixa, aí o caixa, o balconista, aí o meu empregador me coloca para fazer vitrine e fazer a arrumação da loja e varrer a loja. Então, eu começo a acumular função para bater aquela meta que foi estipulada. Isso também não pode. Então, a gente faz mais um estudo comparativo do que te é requerido, do que te é solicitado como cumprimento de meta, a meta em si e como você está fazendo para valer. Mas não existe uma regra específica. Ó, para estipular meta, você precisa aprovar no sindicato ou no Ministério do Trabalho, isso não existe. Perfeito. Seu Jorge Mussel está aqui. Eu sou de uma família de costureiras e sei muito bem que lá na fábrica, na confecção, na verdade, em via de regra, cada costureira tem uma meta a cumprir pelo dia, que é uma quantidade de camisas a serem fechadas, ou de calças a serem, dependendo da máquina que vai estar lá, né? Ou então a quantidade de peças a serem passadas, e que rola muita comparação entre uma trabalhadora e outra. Isso é verdade, seu Jorge? Ou a minha lembrança da minha família da costura está de alguma forma equivocada? Então, Carla, como o doutor muito bem colocou aí,
não existe um regramento sobre isso. Isso que dificulta muito a gente entender o que é uma meta, né? Seja do banco, como ele falou, assim, de vendas, né? Sobre uma indústria, né? Sobre um varejo, por aí vai. Na verdade, o que a gente orienta, que existe essa cobrança assim, que nem todo mundo tem a mesma capacidade, nem todo mundo tem a mesma força, nem todo mundo tem o mesmo poder de resolver aquilo na hora, ou seja, então a gente sempre estipula e tira por base, né, uma costureira que vai fazer aquela peça e cronometrar o tempo daquela peça. Cada peça é diferente, né? Cada roupa é diferente, tem um botão diferente, tem um caseamento, então, várias etapas. Então, aquela pessoa que é pilotista, que a gente chama, né? Ela faz em 5 minutos. Então, leva-se a crer, né, que uma hora, né? 5 minutos, uma hora são 60, né? Seriam, né? Uma faixa de 12 peças Eu já por sabia hora. conta. Uhum, 12 pesos por hora, isso aí. teoricamente. Mas aquela pilotista, ela pode ter uma capacidade maior do que a costureira que está pegando aquela peça em dificuldade de aprender aquele caminho que a outra já tem. Então, até essa cronometragem, a gente pede aí que se dê um desconto aí de 20% para baixo, né? E tem gente que fabrica, como tu falou, que faz mais. Tanto que as empresas hoje em dia, elas têm pagamento por produção. E isso, aquele que é mais capaz ganha um pouco mais, né? O doutor pode explicar aí se isso pode ser legal ou não, mas a gente entende que a meta a ser batida, né? Geralmente, aquele né, que tem capacidade maior, que ele fabrica, em vez de 12, ele faz 15, a outra faz 10, mas essa que vai ganhar 15, ela vai ganhar um pouco mais do que a outra, por ter capacidade maior, né? E também eu sempre falo com as empresas que elas têm um livre-arbítrio de ficar com o funcionário ou não. Se a pessoa tem capacidade de fazer 8 e ela estipula que a meta seja de 12, ela então ou, né, capacita melhor o seu funcionário ou coloca outra no seu lugar. Não pode querer, né, forçar, como você falou, né, até como se fosse um trabalho obrigatório, né, que ela é obrigada a fazer esses 12 ponto final, isso não é justa causa, e eu acho que não é bem assim que funciona, o doutor está aí para explicar isso. Perfeito. Fernanda, essa fala do seu Jorge me abre um questionamento que eu queria que a gente conversasse aqui um pouquinho, que é a questão da comparação entre trabalhadores, que aí eu acho que pode estar bem afim do nosso tema, que é a questão do assédio moral. Ou seja, me colocar aqui, digamos que eu tivesse uma companheira também jornalista aqui do meu lado, mas vamos colocar como costureira. Eu, Carla, consigo bater a meta do 12, mas a outra colega costureira não consegue os 8. Eu, enquanto patrão, não demito, continuo com aquela trabalhadora que está abaixo desta meta estipulada, e aí, no caso do vestuário, legal a gente entender que as peças têm um tempo médio e que dá para a gente Uhum. calcular metricamente isso daí. Agora, quando é que a cobrança desse empresário, do patronal, passa a ser assédio quando ele fala para a trabalhadora que não está batendo a meta? Olha, você não está custando direito. Olha, não está batendo a meta. Como é que é esse limiar para o nosso trabalhador em casa conseguir entender o que é uma cobrança de uma meta e o que é uma ofensa à sua moral nesse sentido de cobrança? Então, cara, foi bem legal esse exemplo do Jorge, que você ressaltou aí, que a gente traz para o nosso dia a dia, né? A gente fala às vezes de banco, não sei o quê, de repente a pessoa não visualiza muito bem, mas né, a gente está falando de meta de dinheiro, mas a gente tem meta de produção também, né? Obviamente, quanto mais você produz, mais peças você gera, mais dinheiro entra para a empresa. O grande questão da meta, de você fazer essa cobrança de meta, é você colocar de uma forma clara. Eu sempre falo que o reforço positivo é sempre melhor do que o negativo. Ó, se você bater a meta, você vai ganhar mais, porque você vai produzir mais, então você vai ter um retorno melhor. O que não pode acontecer é para a pessoa que não bate meta, você ficar 4 vezes por dia, por exemplo, ó, você não está batendo a meta. Olha a meta, você tem que fazer a meta. Se não fizer a meta, eu vou te mandar embora por justa causa, eu vou te mandar embora. Você começa a criar uma pressão psicológica, diminuindo aquela pessoa em detrimento dos colegas ali de trabalho, porque ela não consegue bater aquela meta. Então você começa a fragilizar aquele funcionário psicologicamente para a própria produção e própria execução do serviço. Às vezes, a ponto de você, como empregador, você não quer mandar embora porque é caro você fazer o pagamento de uma rescisão do contrato, você fica minando aquela pessoa, dizendo, ó,
você não faz, você é incompetente, você é ruim, você é burra, você não consegue fazer. Isso vai minando de tal forma que a pessoa pede demissão. Isso é um caso clássico de assédio moral no cumprimento de meta. Infernizar o trabalhador na sua prática Exatamente. laboral, até ele falar, eu não aguento mais, me demite, e aí ele perde direitos duplamente. Primeiro, porque ele estava sendo assediado moralmente, e segundo, porque quem pede a demissão perde um monte de coisa. Não é isso, doutor? Exatamente. O assédio moral dá direito a você receber uma compensação, uma indenização pelos danos morais que lhes são impingidos ali, que lhes são forçados. E quando você pede demissão, você perde direito ao aviso prévio, sacar a multa sacar o FGTS, perde a multa de 40%, não se habilita para seguro-desemprego. Então, para o empregado é muito pesado um pedido de demissão. Quando a gente fala do assédio moral, a gente sempre tenta instruir o trabalhador, a trabalhadora que estão do outro lado, primeiro nesse momento de percepção. Tô sendo toda hora cutucado com vara curta, me sinto envergonhado diante dos meus colegas de trabalho pela cobrança. Não é uma cobrança tipo, ei, vamos bater a meta. É aquela cobrança que me ofende moralmente enquanto trabalhador. Mas uma grande questão é como fazer que esta percepção se torne um fato jurídico para ir buscar os direitos. Uhum. Acredito que o seu Jorge tenha casos desses assim, que batam ali no sindicato com certa frequência. A primeira coisa é uma percepção pessoal, é você se sentir diminuído, ameaçado, ofendido com relação à cobrança que lhe é feita. A segunda questão é você obter provas de que isso está acontecendo. Como que eu obtenho prova disso? E-mail cobrando meta, WhatsApp cobrando meta, dando bronca porque não conseguiu cumprir meta. Os seus colegas, vizinhos de bairro, de trabalho ali, que estão vendo a situação, como ela está correndo. Vou dar um exemplo aqui, Carla, que aconteceu aqui na cidade. Eu, durante muito tempo, advoguei para banco. Tinha um gerente que ele era banco adorável, ele era produção mil, não sei o quê, mas era o seguinte, ele fazia um bonequinho numa forca e pendurava na baia do cara que ele falava, ó, tu não tá batendo meta, você é o próximo, vai ser mandado embora. Aí pendurava esse bonequinho com a forca e o cara sabia que ia ser mandado embora. Ele era nesse... Isso já tem bastante tempo, por isso que não tem problema contar. Mas acontecia aqui em Petrópolis, aqui em Petrópolis. Olha, isso é muito Era. complicado. Seu Jorge, a questão do assédio moral no cumprimento das metas é uma questão que no vestuário acontece periodicamente? As mulheres se sentem pressionadas a dar conta da quantidade de costura, passar a quantidade de roupa, empacotar e tal, todos aqueles serviços que fazem parte do guarda-chuva que o seu sindicato protege? Então, cara, como o doutor bem falou, ali acontece muito, sim. Acontece muito, nós já ganhamos várias causas aqui, porque as empresas, o doutor sabe muito melhor do que eu, né, sobre esse assunto, Uhum. elas são responsáveis pelo chefe que elas colocam para comandar, né, uma produção, ou um gerente no banco, coisa assim. Tudo que o gerente fizer, ou a mestrina, como é chefe de uma produção, fizer, não vai ser a mestrina ou o gerente do banco que vai ser processado, vai ser, no caso, a empresa, né, de empresa, acredito que o banco também, o doutor sabe melhor que eu, o gerente fazer uma besteira, vai processar-se o banco. A indenização parte do empregador, pelo menos na parte do vestuário é assim, doutor, parte do empregador. Então, o empregador, muitas das vezes também, ele só vai saber que o seu funcionário está sendo, né, assediado, né, assédio moral, Uhum. quando ele recebe lá a intimação, né, do advogado do sindicato, pedindo que ele vá na justiça, né? E geralmente, quando isso acontece, elas trazem testemunha, doutor, da própria colega, que vê Sim. a mestrina, que foi o chefe, que gosta mais de uma do que a outra, né? Eu gosto mais da Joana do que da Maria, eu vou proteger a Joana e vou fazer a Maria infernizar a Acabar com vida a da vida da Maria. mulher. Isso. Então, tem essa diferença, né, doutor? Então, o Carlos, acontece, já ganhamos vários casos aqui, porque eu acho que o juiz entende. Se provar, como o doutor bem falou, né, é uma consequência psicológica muito ruim também. E Hum. aí, doutor, vou abrir uma brecha aqui, Carla, que a gente pega, por isso que eu quis participar também, que tem muito aqui no meu setor, que é um setor de produção. Então, estava falando, né, doutor? Porque agora as empresas inventaram uma coisa que eles fazem um assédio moral
sem precisar algum chefe da empresa, alguém da empresa mesmo, participar da assédio moral. Eles inventaram uma tal de células. O que são células? Isso é um Células, monstro. células monstro. Pega essa costureira que é retista, uma aqui, né, que bota a gola, outra que bota o botão, outra que faz a bainha, e forma-se uma célula de 4 a 5 pessoas. E aquela Uhum. célula ali, isso, as 4, 5 pessoas que trabalham, a gente fala em célula porque bota a marca até redonda, né? Sim, aham. Redonda, e elas têm uma meta a cumprir. Se uma delas, Uma meta coletiva. positivo, exatamente. Se uma delas quer ir no banheiro, tá apertada, tá com piriri, o que for, as outras vão chiar com ela que elas têm que bater a meta. Que se ela não, Uhum. entendeu? Porque se por causa de uma não bater a meta, ninguém ganha. Então, é uma Uhum. forma de colocar até um funcionário contra o outro, né, doutor? Eu sei que isso aí existe, é uma coisa que eu combato, tento evitar isso aí, tirar, é difícil, mas porque isso está causando uma briga interna entre a própria costureira, não vão mais no banheiro, almoço e volta a trabalhar, né? Ficam sem ganhar serão até mais tarde, porque elas Uhum. querem bater a meta. Elas Mas isso, seu Jorge, isso não isenta a empresa dessa responsabilidade. Sempre que a gente fala de assédio moral, a gente tem aquela figura de um superior hierárquico, né? Que a gente fala que é o assédio vertical, mas a gente também tem nesse tipo de situação um assédio horizontal, onde você tem pessoas do teu mesmo grau hierárquico, mesmo nível hierárquico, reforçando a política da empresa e te colocando numa situação de assediado. Então, as ferramentas vão mudando, mas a figura do assédio permanece, Muito legal. legal. tá? Nesse sentido de célula, é muito legal, porque eu ia trazer esse assunto à tona, porque conheço esse mecanismo, e é bem isso, né? Uma trabalhadora que faz um pedaço do corpo, da roupa, o outro faz outra coisa. Normalmente, cada uma com um equipamento, um maquinário diferente. Então, Uhum. e uma depende, né? É exatamente do trabalho da outra. E a gente já falou sobre isso em outros trabalhos, sobre essa questão que é o assédio moral, que não é necessariamente hierárquico. Uhum. E aí, doutor, o seu Jorge trouxe uma coisa muito real, que é a questão lá no trabalho, né? Como é que elas sofrem isso uma com as outras. E normalmente, talvez a trabalhadora que está assediando nem sabe que está fazendo. Ela está mesmo Uhum. desesperada com o seu salário no final do mês, com o pagamento das suas próprias contas, e às vezes ela está desconhecendo, talvez ela desconheça que aquela atitude de cobrança exagerada com a colega do lado, que tem uma velocidade de trabalho diferente dela, é um crime. Não sei se é crime, Uhum. contravenção, não sei qual é a palavra certa, mas não. Mas é com certeza uma irregularidade. E aí, nesse sentido, para a trabalhadora que está se sentindo menosprezada, assediada, diante de alguém que está ombro a ombro, que é tão trabalhadora quanto, que não é nem o chefe, tá, não sei o quê, Uhum. é mais difícil a comprovação do fato em si? Como é que essa trabalhadora junta informações ou o que ela deve fazer antes mesmo de chegar ao ponto de um processo? A quem Então, ela deve Carla, procurar? eu acho que a questão da dificuldade da obtenção da prova, às vezes, nem é o caso. Às vezes, é ela perceber que está sendo assediada nesse tipo de ambiente, que para ela passa a ser normal, já que todo mundo o faz assim. Às vezes, quando você está inserida no problema, é difícil você achar a resposta dentro dele. Por isso que a gente sempre recomenda muito que você procure o sindicato, converse com o presidente, o senhor Jorge está sempre disponível para atender o pessoal que vai lá, Uhum. porque por dois motivos. Primeiro, que o sindicato ele tem uma visão mais abrangente do que está acontecendo com toda aquela categoria, ou até com aquela empresa específica. E segundo, que você vai se sentir acolhido, que você vai ter alguém que vai te orientar para o que está acontecendo naquela situação. Às vezes pode ser um pequeno incômodo, mas deixa eu ver se é normal isso que está acontecendo, se eu estou viajando na maionese ou se realmente o negócio está esquisito aqui. Então é bom você ter uma pessoa de fora que vai avaliar de uma forma mais técnica se aquilo que você está sentindo é ou não assédio. Eu tive um caso aqui recente numa empresa que a gente advogava,
que teve um caso sério de assédio moral exatamente nesse de cobrança de meta. Veio uma moça que era de São Paulo, ela era fera em venda, não sei o que, mas ela perturbava todo mundo. Isso gerou denúncia, não foi nem no sindicato na época, foi no Ministério Público do Trabalho. Isso virou uma ação civil pública e a empresa foi condenada ao pagamento. Foi condenada a pagar um dano moral coletivo, né, na empresa, não é nem individualmente para o funcionário, mas foi detectado que aquilo estava fazendo mal para a coletividade da empresa e ela foi condenada a pagar uma importância considerável aí de indenização de dano moral coletivo. Perfeito. Agora, sistemas de trabalho como esse de célula, que geram por si só um processo ampliado de assédio moral, como esse, um vai cobrando o outro de um jeito exagerado, eles podem ser de alguma forma coibidos? Por exemplo, ou não? É um método de trabalho, as empresas podem escolher, mas estão mais suscetíveis a reclamações, processos e ações até mesmo do próprio sindicato. Vamos lá, cara. Então, a gente não pode correlacionar diretamente o método de trabalho à questão do assédio. A questão do assédio é muito mais uma política da empresa, dos donos, dos diretores, do que do método que você faz. Você querer melhorar a produtividade da tua empresa é sempre positivo. Você fazer mais com menos, né? Acho que o objetivo é sempre esse, né? Você produzir mais peças em menos tempo. Aí, para você dar mais tempo útil para o teu colaborador, para o seu empregado, ele receber mais. A ideia bonita, ideal seria essa. Então a gente não pode correlacionar. Não existe também na legislação, nem nas convenções coletivas, pelo menos que eu tenho conhecimento, nenhum limitador a esse tipo de organização empresária. Perfeito. Seu Jorge, a gente está chegando no final do programa, nesse nosso primeiro formato, nesse modelo, que a gente vai ter, sempre que possível, um sindicalista junto para a gente trazer mais vivência do dia a dia do trabalhador para dentro do nosso programa. Queria que o senhor fizesse as suas ponderações e considerações finais para a gente arrematar o nosso tema de hoje. Então, Carla, eu acho super interessante esses formatos também, que a gente ouve, né? Ouve um excelente especialista aí, doutor Fernando, sempre muito solícito, né? A Souza Vasconcelos com a gente aí. Inclusive, deixo aqui meu recado para quem está nos ouvindo, que nós temos um convênio excelente com a Souza Vasconcelos para vários assuntos que interessam a ele juridicamente, quando necessário. Pode procurar o sindicato, nós encaminharemos e eles atendem o pessoal com a maior qualidade. Deixo aqui o meu carinho e a minha... Muito obrigado. Aqui, por atender pessoas, né, bem necessitadas, né, e que precisam desse apoio nesse momento, doutor. Então, não, a gente que agradece a oportunidade de fazer esse trabalho em conjunto aí, exemplar que o sindicato oferece para os seus associados. Aí a gente ser parceiro, acho que é mais do que um favor, é uma obrigação nossa aqui também, Jorge, ter essa reciprocidade com vocês. Legal. Mas aí, então, terminando, Carla, isso que eu falei, eu acho que a gente debater assuntos, né, entre um especialista mesmo, uma pessoa da área, e um sindicalista junto para tentar, né, tirar algumas dúvidas ou ponderar alguma coisa, né, eu acho que o trabalhador fica mais confortável em entender, né, como o doutor acabou de explicar. Eu acho que a gente se entende melhor, cara. Eu acho que nós temos que continuar. O programa já tem quase 10 anos, se não me engano, né, Carla? Isso agora nesse 2023 a gente vai ter bolo de 10 anos. Vai ter uma festinha. Souza Vasconcelos, me convidar, você colaborou de ESE. Excelentes pessoas que dão aí, né, a sua ajuda, né, nesse programa para poder informar, porque aqui que a gente fala, né, nós não somos contra empresário, não somos contra sistema, nós queremos que todos tenham seus direitos e deveres a cumprir. Né, o doutor me conhece muito bem, eu sempre bati nessa tecla, eu não faço nenhuma política contra ninguém, eu faço o que é direito, que esse é o meu papel. Meu papel é informar o direito de cada um. Se A está errado, o A está errado. Se for o B que está errado, eu vou falar que o B está errado. Então, acho que a política nossa é essa. Então, agradeço pela oportunidade, Carla. Eu também aprendo muito com isso, aprendi muito, né, mais um pouquinho com o doutor Fernando hoje. E cada vez que puder participar é legal para a gente se inteirar. E eu gostei desse formato de programa, falar contigo aí.
Ficou gostoso. Seu Jorge, muitíssimo agradecida, doutor Fernando. É sempre um prazer recebê-lo. E no final das contas, a grande questão é: qualquer incômodo no dia a dia do trabalho, se o trabalhador está se sentindo ofendido, prejudicado, humilhado, primeiro passo, correr para perguntar para o sindicato se a situação é normal. Segundo, Exatamente. ir atrás de um apoio jurídico que tenha um olhar para o trabalhador, não é isso? Com certeza. O sindicato, eu acho que é sempre o primeiro canal de comunicação do trabalhador, porque eles conhecem as demandas daquela categoria, daquela empresa especificamente, muitas vezes. Agradecer ao senhor Jorge aí pelas palavras carinhosas aí, mas para você ver como é que a correção do trabalho dele, a gente se conheceu em lados opostos da mesa, ele pelo trabalhador e eu pela empresa, mas quando a coisa flui com transparência, etc., né, a gente consegue colher bons frutos. Então, parabenizar pelo formato do programa, disponibilizar a gente para o que vocês precisarem e fomentar a conversa. Acho que é o melhor, até antes de chegar no sindicato, as pessoas terem consciência dos direitos delas já é um grande passo. E isso que esse trabalho que vocês fazem é fenomenal nesse sentido, cara. Maravilha. Obrigada, meninos. Foi um grande prazer conversar com vocês. Obrigada a você de casa. Aqui ficou com a gente mais um programa Trabalhador em Foco. Eu espero de verdade que o ano de 2023 seja próspero, que ele tenha muitos bons frutos, pouquíssimos processos de trabalhadores contra as empresas, porque a gente quer que o seu direito enquanto trabalhador esteja sendo cumprido. Um beijo grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.